aqui em mais um podcast Posmarina, podcast falando de quê? Saúde. Hoje é o dia, que dia que é, Clara, hoje? Dia Mundial da Atividade Física. Então é por isso que nós estamos aqui hoje, feriado, né, véspera de feriado, e já vou começando a apresentar os meus convidados. Estou aqui com a Clara Schroeder. Pode se apresentar, Clara. Eu sou fisioterapeuta, trabalho com medicina do estilo de vida e exatamente esse tema de exercício físico, né, de atividade física, o exercício físico, ele tem um carinho especial, assim, até pela profissão, a gente sempre incentivando a prática de exercício. E eu, por trabalhar num hospital, hoje eu sou funcionária pública estadual, a gente lida com muita doença, então a gente tem que pensar em saúde, né? Hoje em dia é ter um outro olhar, porque... Sim, saúde e é prevenção. Exatamente, exatamente. É o que a gente traz aqui no nosso podcast, que é saúde, bem-estar e qualidade de vida. Esse é o futuro. E o Juan, se apresenta, Juan, pra gente. Boa noite, meu nome é Juan, né? Meu nome é Juan de la Cruz Trincado Evia Júnior. Uau, isso é mexicano! Espanhol. Espanhol? Meu avô era espanhol da região das Astúrias e meu pai era chileno. Esse teu nome é muito, muito lindo, muito Obrigado, muito lindo. Obrigado. Então eu sou enfermeiro, trabalho na parte da atenção primária na área suplementar, né, há 15 anos. E eu sou especialista em cuidar de gente. É isso aí. E hoje é o Dia Internacional da Atividade Física. 6 de abril é o Dia Internacional da Atividade Física, né? A Organização Mundial da Saúde define a atividade física como qualquer, né, movimento que você faz com o corpo que vai gastar uma determinada energia. E essa atividade física é muito interessante porque, às vezes, eu lembro, não sei se você lembra, Clara, você também, Juan, a gente, no nosso dia a dia, ouvia muito na área da saúde, né? Trabalhar em casa não é atividade física, varrer a casa não é atividade física. E é assim, né? Qualquer atividade que você faz, desde que você não seja sedentário, que você não fique parado sem fazer nenhum tipo de atividade, é atividade física e gasta energia sim. Mas aí eu queria fazer uma pergunta aqui para Clara. Uma pergunta muito, muito, muito interessante. Clara, qual que é a diferença entre a atividade física e o exercício físico? É exatamente isso, como tu disseste. Você estava pensando nisso. Já, tu falou, já, vai vir. A atividade física, vamos pensar que ela é o amplo, né, o maior, é um movimento. Tudo que é movimento, com gasto de energia e ativação muscular, eu posso considerar como atividade física, até o caminhar, até o correr, né? Se não for nada muito específico, ele entra dentro de atividade física, subir escada ou movimento do dia a dia, né? E o exercício físico, ele é mais focado. São exercícios mais repetitivos, com plano de treinamento, planejamento. Né? Com planejamento, você ir para a academia, fazer a série de exercícios, você, às vezes, definir a sua corrida, né? Juan, tô vendo aqui, tem um monte de medalhas, então daqui a pouco ele vai contar. Gente, isso aqui tá demais, isso aqui tá, né? Tá uma vitrine aqui. O Juan chegou, gente, né? O Juan chegou com uma mochila, cadê a mochila do Juan? Enorme! Tem aqui muito ouro aqui. Isso que o Juan faz aqui, que daqui a pouco ele vai contar pra gente, que eu também não sei. Surpresa. É um exercício físico, né? Porque tem um planejamento, tem uma estrutura, então essa é a diferença. Essa é a grande diferença. Exatamente, porque essa questão, porque é diferente. O dia da atividade física é hoje, dia 6 de abril, e nós temos os exercícios físicos. E em comemoração a esse dia da atividade física, a gente também vai falar aqui de várias coisas, mas os exercícios, não é, Juan e Clara, a gente vê como uma propulsão para a nossa saúde. A atividade física, as pessoas buscam um milagre, buscam uma pílula mágica, uma fórmula mágica. Eu ouço muitas pessoas dizer, se tivesse uma máquina que eu entrasse e saísse lá do outro lado com 10 quilos a menos, com músculos, abdômen trabalhado, chapado. Então, na verdade, a gente sabe que existe essa fórmula mágica. A gente sabe que existe, que é a atividade física, não é verdade?
Sim. Então, assim, e o Juan tem uma história maravilhosa de superação, não é, Juan? Isso que é legal, é a gente saber que a atividade física, além de reabilitar, né, Clara? Porque eu e a Clara somos fisioterapeutas, então a gente reabilita. Então, eu sempre falo que é impressionante, se nós conseguimos reabilitar um paciente com uma hemiplegia, uma paraplegia, uma tetraplegia, um paciente que fez uma cirurgia de articulação de joelho, enfim, como que uma pessoa sem nenhum tipo de cirurgia, ou, né, por que ela não vai conseguir os seus objetivos? E, Juan, eu queria que tu falasse um pouquinho disso, um pouquinho da tua história. Explica um pouquinho esse monte de medalhas que você trouxe aqui para. Aliás, eu esqueci de trazer o nosso troféu, hein? Agora só que ainda bem que eu não trouxe, porque eu ia ficar meio tímida, assim, porque... Nossa, eu tenho troféu porque o nosso time de futsal, já joguei futsal, nós ganhamos no hospital, o nosso time foi campeão de futsal, mas não trouxe, melhor, porque aqui ia se apagar perto das do Juan. Mas fala, Juan, um pouquinho da tua experiência. Aproveitando isso que tu falou, é interessante que um dia um colega meu de café, né, o Gerson, ele perguntou assim para mim: Juan, quantas medalhas tu tem? Eu tenho 75 medalhas. Ele disse assim: qual delas que é mais importante? Daí eu comecei a pensar, né? Aham. Né, eu pensei nas provas maiores que eu fiz, daí ele disse assim: não, todas elas são importantes, inclusive a mais importante, tu falou do teu troféu, né? Sim. É aquela primeira medalha daquela primeira prova que tu fez. Exatamente. E daí ele fez eu Primeiro refletir, passo. ele disse: é verdade mesmo, aquela primeira prova foi uma prova assim que foi tão dedicada, com tanto sacrifício, que foi lá no início, né? Não tinha treino, então eu lembro, quando falou do troféu, eu lembrei dele, lá do Gerson. Mas em relação a onde eu cheguei aqui, né? Eu me sinto feliz, mas ao olhar para trás, está muito misturado com a minha saúde, com minhas opções e com a minha profissão. Sim. Porque na época, quando eu estava já perto de finalizar minha faculdade, que eu ia optar por uma especialidade, eu tinha 25 quilos a mais, eu era fumante, eu era sedentário, né? E daí eu pensei assim, poxa, e daí eu optei em fazer em atenção primária, né? Porque era estratégia da saúde da família com ênfase em saúde coletiva. Sim. Eu pensei comigo assim, quando eu comecei a pós, como é que eu vou falar para as pessoas uma coisa que eu não vivo? Isso a gente fala muito aqui, sabe, Juan? Porque tudo que a gente coloca aqui, o que a gente fala aqui, a gente tem que fazer. E é um exemplo, o profissional da saúde, ele é um exemplo. Não faz muito sentido você sentar ali, orientar e prescrever e você não fazer, né? Porque a gente acaba sendo o espelho do paciente, né? E dentro da literatura também, quando a gente vai orientar um paciente ou, né, uma pessoa a não fumar, ou fazer exercício físico, e se você não faz, você não orienta. Ou você não orienta de uma forma tão engajada para a mudança. Isso, exatamente. Porque o próprio profissional diz, pô, mas nem eu não consigo, como é que eu vou dizer? Ou, né, com aquela vontade de que precisa parar. Então, exatamente. A própria abordagem, ela acaba não sendo uma abordagem nessa consulta, né, nessa orientação, que acabe levando ao primeiro sucesso, né? Por exemplo, eu lembro que quando eu comecei a fazer as consultas de enfermagem, eu sempre tinha uma dúvida assim: eu não vou falar de nutrição, mas eu posso falar como se alimentar, né? De que forma? E daí eu peguei o pessoal da nutrição da época da pós, da faculdade, eu perguntei como que eu posso orientar. Daí ela disse: Juan, se tu partir desse princípio, sempre que tu for orientar questão alimentar, desenhar um prato, né? Sim. Desenhar um prato junto com a pessoa no papel, metade do prato divide para tal alimento, a outra metade divide em 3 partes. Se tu partir desse princípio que é para carboidrato, para proteína, para leguminosas, partir desse princípio, a possibilidade de acerto das pessoas na alimentação E é uma forma didática e muito simples, né? É só você pegar o prato, imaginar e se servir dentro desses limites. Eu faço isso também, procuro fazer isso também. E eu gosto também de fazer de uma forma bem lúdica, muito colorido o meu prato. Eu curto isso. Parece que a comida é mais gostosa também. Então eu me formei, daí 2 anos depois, né? Vou resumir meu tempo, né, de experiência. 2 anos depois é que foi cair a ficha. Eu estava em Luanda, a minha esposa engravidou da Isadora, que hoje tem 14 anos,
E eu estava lá em Luanda com esse peso e fumando. Luanda, você foi fazer o quê? África. Fui trabalhar num projeto que era para implantar um serviço de cardiologia em Angola. Não existia. Olha que legal. Bem no início da tua formação. Bem no início. Foi um presente. Eu estava trabalhando no Hospital Dona Helena há 7 meses na UTI. Sim. Saiu esse processo, eram 12 enfermeiros do Brasil, eu fui um dos 12 que foi trabalhar lá. Parabéns, Juan. Olha só, isso é uma história fantástica. E é lindo, porque as pessoas que a massa maior, né, que eram menos favorecidas, eles morriam. Não existia serviço de cardiologia em Angola. As pessoas tinham que ir para a África do Sul, para a Europa, para o Brasil. E o projeto foi específico para a população. Mas para um projeto de cardiologia. De cardiologia. Clara, tudo a ver aí, né, Clara? Ver. Já tá pegando aí, né, Clara? E era assim, o interessante é que o projeto ele funcionou, porque como as províncias não tinham unidades básicas de saúde, a proposta era que essa pessoa ela entrasse numa fila ali para ser a triagem de consulta com o cardiologista. Sim. Ali já tinha o eco, já tinha todos os equipamentos para definir se ele era um possível cirurgia, cateterismo, angioplastia. Ou seja, a triagem mesmo. E dali ele já saía já agendado para cirurgia, cateterismo, angioplastia ou cirurgia. De lá ele já saía com a cirurgia dentro do hospital. Já ia para uma UTI cardíaca, e da UTI cardíaca nós tínhamos ainda uma enfermaria cardíaca. Tá, isso que eu ia perguntar. E dentro dessa... É uma pergunta que eu não estou me aguentando, desculpa, Clara. Eu estava achando que a Clara ia falar, mas... Mas eu estava esperando terminar. Olha só, tinha equipe multidisciplinar? Tinha na parte de enfermagem, porque a pessoa ela só recebia a alta, tinha nutrição, tinha físio para reabilitar. O pré e o pós-operatório? Pós-operatório, porque ele só ia para casa quando ele tivesse 100% cicatrizado. Olha que bacana. Essa era a proposta. E daí o que aconteceu? Nesse período desses 6 meses que eu fiquei lá, a gente jogava futebol eles iam jogar, né, num campo sintético, que era 4 quadras mais ou menos onde a gente morava. Sim. O que aconteceu? Eu peguei o pessoal do hospital e a gente foi e fomos tipo correndo assim, trotando. Quando chegou na primeira quadra, eu passei mal. Achei até que tinha infartado. Mas passou mal não de cansaço, mas de... Mal mesmo, de cair no chão assim, comecei a tossir, né? E daí todo mundo ficou assustado. Eu fui caminhando até o local onde eles iriam jogar 2 quadras mais. Não joguei, fiquei lá. E a partir dali as coisas começaram a trabalhar na minha cabeça. Eu tenho que baixar peso, eu tenho que, por questão de saúde, né? Tem qualidade, eu tenho que... Isso! Essa é boa. Eu tenho... Um filho para criar. E daí eu fui atrás, comecei atividade física. O que aconteceu? Eu pensei, o que eu vou fazer para fazer atividade física, né? Nunca tinha corrido na minha vida. Nunca tinha corrido? Nunca, não era de caminhar. Eu tinha feito judô 7 anos antes, né? Pensei comigo, meu Deus, daí eu tô ali no centro com o pessoal, 2 semanas depois desse Isso ainda na África? Isso lá na África. Tô 2 semanas ali no centro, ali daqui a pouco vem um pelotão, assim, ó, de americanos, mulheres e homens, correndo, assim, todo mundo bem arrumado, bem estilo maratonista, assim. Eu, quando vi aquele pessoal, eu fiquei assim... É isso que eu quero pra mim. Brilhou, sabe? Brilhou. Daí eu comecei a trabalhar com aquilo. E uma coisa que eu sempre fazia nas minhas consultas de enfermagem eu sempre dizia assim, que era o meu caso. Era sedentarismo, o controle do peso, né, por questão de saúde, e o cigarro. Você fumava, Juan? Fumei muitos anos. Olha, que interessante. Daí eu pensei assim comigo, né, disse que eu vou optar pelo que é mais fácil. Dos 3 eu peguei o que era mais fácil para mim, começar a atividade física. Claro. Daí eu fui indo, daí eu fui pulindo. Fui melhorando, fui diminuindo o cigarro, fui melhorando mais a minha questão alimentar. E daí... Foi equilibrando. Mas eu comecei pelo que era mais fácil dos 3. Sim. Mas isso é uma grande estratégia que a gente usa na prescrição de exercício, enfim, de mudança, né? De estilo de vida. O que é mais fácil? A gente sempre pergunta para o paciente, o que é mais fácil para você? O que a gente consegue trabalhar dentro de todos esses pilares, né? Exercício, sono, alimentação, estresse, tóxicos, né? E normalmente o exercício é o mais fácil. Então, quando você
inicia uma mudança, é muito mais fácil Tem mais você disposição, iniciar né? as outras depois. Uhum. Você vai engajando e vai conseguindo Você não tendo pode chegar e falar assim, "Não, resultado, agora você vai parar vai de mudar fumar." tudo e vai resolver tudo. É mais difícil. Tem gente que às vezes consegue, né? Acorda um belo dia e nunca mais vou fumar, pronto, Sim. acabou. Mas não é o comum, né? Então, parabéns. Parabéns mesmo, Juan. Sucesso, né? E tu Sucesso. sabe que depois nas minhas consultas, obrigado, nas minhas consultas de enfermagem, eu vou citar um exemplo bem rápido, que foi o que tu acabou de comentar, né? Numa das consultas que eu fiz um período de visita domiciliar, consulta de enfermagem. Eu tinha uma beneficiária que ela era tinha poliartrose, Uhum. só que ela estava mergulhada na depressão. E na Bem depressão, característico, né? sem questionar a conduta médica, mas falando, que nem a gente falou, o enfermeiro, ele prescreve o quê? O cuidado, Uhum. né? Eu disse para ela assim, ó, o que o médico orientou, tudo bem, mas a gente vai fazer o seguinte, tu tens duas situações hoje. A principal tua é a depressão. E a tua dor que tu parou de caminhar por orientação por causa da artrose. Eu vou fazer um desafio contigo. Tu começa a caminhar um poste e tu vai aumentando a quantidade de postes que tu vai fazer. Ela morava na praia. Coloca metas. Metas. Vai aumentando conforme for a tua dor. Tu vai sentir dor. Mas tu vai perceber que depois que tu começar a atividade física, vai chegar um momento que tu não vai sentir dor e essa dor ela vai começar a se tornar uma dor controlada com a regularidade da tua atividade física. Exatamente. E muito provável que a tua depressão vai começar a cair num padrão melhor, reavaliar a questão da medicação dos psicotrópicos, né, que é uma consequência. Mas vamos primeiro trabalhar com essa proposta. Eu fiz um acordo com ela. 30 dias eu voltei lá, ela já estava andando mais postes. Resumindo a história, no final, nas últimas visitas que eu fiz para ela, ela estava hiper equilibrada da depressão, bem humorada, e caminhava em média na praia 1 hora 5 vezes por semana. Isso é fantástico, né? 5 vezes por semana. A gente tem comprovação científica, determinadas doenças, problemas circulatórios, cardíacos, principalmente infarto, né? 40% na literatura hoje em dia, a gente encontra 40% das pessoas que fazem atividade física não, né, provavelmente não vão ter o infarto. Câncer, né, que é o que está uma loucura, câncer do aparelho digestivo, intestino, reduz 70%, Clara, 70%. Quando a gente fala, quando nós somos da área da saúde, então, se para nós até assusta um pouco, assusta no sentido positivo, então, assim, o quanto que a atividade física, ela só traz benefícios. Saiu um estudo agora, ano passado, 2022, que eles estão usando um termo novo, exercinas. Exercinas, porque o exercício físico, o movimento, né, ele trabalha no corpo como um todo, né, no sistema endócrino, metabólico, circulatório, cardíaco, enfim. Cerebral. Então, o teu corpo, com a atividade física, com o exercício físico, ele libera vários exercinas que fazem benefício para o teu corpo, né? Então, a gente tem que olhar, tem esse olhar amplo, que é isso que essa história que você estava contando, né? Depressão, obesidade, enfim, todos os relacionamentos, e as estratégias, como o exercício né, físico melhorou. E essas estratégias que ele usou, porque quando você corta tudo, ou você vai num especialista, ele fala, não, você corta isso, a pessoa até vai para casa assim, pô, mas será que é isso realmente que eu quero? Né? E aí, talvez ela nem inicia. Então, essa estratégia de tirar o que é mais fácil, e aí quando você começa, é aquilo que a gente sempre fala, é só começar, e que você vai sentir essas exercinas, e aos pouquinhos você fala assim, nossa, eu quero ir hoje também, eu quero ir amanhã também, e você vai realmente tendo esse vício, entre parênteses, bom, porque tu sente teu corpo pede, tua cabeça pede, não é verdade? A minha esposa fala, né, a Karine fala assim pra mim às vezes, que eu tenho uma regularidade de treino boa de volume, né, tem dia que ela diz assim, ó, Juan, vai treinar, por favor. Tá meio estressado, vai dar uma relaxada. Vai treinar. E é impressionante, quando eu volto outra pessoa. Exatamente. Mas eu sou igual, assim, ó, eu trabalho no hospital terciário, um hospital especializado em cardiologia,
Então, eu trabalho com a cardio, com pacientes obesos, então tenho foco de obesidade também. Sim. E tem dias que eu saio muito estressada de lá. Eu amo o que eu faço. Eu vou feliz também. todos os dias pro trabalho, mas o trabalho é tanto e é pesado emocionalmente, né? Sim. Então, às vezes eu saio assim, eu saio às vezes pensando, tô cansada, não vou fazer nada, quero ficar quieta, não quero nem falar com ninguém, nem ver mais gente, que às vezes a mente está esgotada. Exato. E aí eu saio, é interessante, que eu saio do hospital e vou indo no meu caminho de casa, assim, eu chego ali e tem uma bifurcação que eu decido, ou eu viro para a direita, eu vou para casa, ou eu viro para a esquerda e vou para academia. E tem dias, olha, eu tô confessando aqui, eu não devia falar isso, mas tem dias que eu fico, vou, não vou, direita, esquerda, e mas assim, de tão cansada que eu tô. Mas eu sempre escolho ir, que eu chego, senão eu sei que se eu for vai me fazer bem. E eu vou e depois a gente agradece, né? Ai, ainda que bom bem que eu vim. Porque faz um bem para a Mas eu mente, passo um pela bem para o mesma corpo, situação. o sono melhora depois, eu consigo comer bem melhor depois que eu faço exercício físico também, então... A irritabilidade, Nossa, muda. Nós três trabalhamos em ambiente hospitalar, né? E é interessante porque eu acho que a pandemia, ela testou todos nós, né? É mesmo? E além de testar, a gente está aí tendo resultado da quantidade de profissionais da área da saúde que estão com problemas psíquicos, né? Muito. Então, eu tive insônia, eu tive vários problemas. Então, não só eu, muitas pessoas desenvolveram pânico. Gente, a gente falando, às vezes as pessoas não acreditam, né? Mas a gente tem colegas de trabalho que pegaram 3, 4, 5 vezes Covid. E aí encontrava e tinha que voltar para trabalhar, porque era a época que não tinha profissional. Né? Então, assim, você encontrava o colega de trabalho caminhando com dificuldade, respirando com dificuldade. Então, assim, o profissional da saúde foi testado ao seu limite máximo. E aí a gente encontra hoje eles se recuperando e através da atividade física. A gente, né, Juan, até criou um grupo, até que eu ia comentar, que você falou da tua filhinha, teve um dia que a gente foi caminhar, a gente não deixou de ir, o Juan levou a Isabela no carrinho, na trilha, no meio do mato, ajudando e tinha ali. chovido, tinha lama, e tudo, a gente né? fez Quantos anos ela tem? 3 anos. 3 aninhos, e foi junto. Caminhada do bem. Ô, Juan, mas isso é importante, só esse gancho, quando você consegue incluir a sua família, né? Porque um auxilia o outro, né? Às vezes eu tenho relato de muitos pacientes, mas eu não vou porque eu cuido dos meus filhos. Eu sempre tento fazer de alguma forma, orientar, não, mas leva junto. Envolve. Tu envolve a Exatamente. família inteira e tu muda o hábito daquela família. Pô, o resultado é incrível. Exatamente. E ali é interessante. E é espelho, né? E ali é interessante a caminhada porque assim, a gente escuta as histórias, né? A pessoa já sai dali, tem um filho em casa. Então, a gente fez tudo para facilitar. Sai, 18 horas é a caminhada. Então, quer dizer, tu já vai direto lá para a caminhada. Outra coisa, é um homem que está junto ali, se sente mais segura. Então, a gente saía e voltava no mesmo lugar. Então, tudo isso facilita também, né? Uhum. Pode levar o esposo junto, pode levar um familiar. Eu quero aproveitar esse gancho e falar do que foi recente. Tu falou da questão da gente motivar as pessoas, que foi meu vizinho, que é o Rafael, né? O Rafael, ele, há 40 dias atrás, ele chegou para mim, né? Até eu vinha postando muito menos coisas no Instagram. As pessoas dizem que às vezes eu posto de manhã, que eu acordo para treinar 4h30 da manhã. Olha só. E eu saio para correr às 5. Fiz isso durante a pandemia inteira. Eu amo fazer 4h20. isso. Eu já tenho essa regularidade, né? Essa determinação. Teu corpo já entende isso. Já entende. Mas eu conquistei, isso humildemente falando. Vamos conversar no final. Então o Rafael chegou para mim e disse assim, Juan, hoje eu corro 1.600 metros, né? E eu queria correr essa prova do Santa Fé. Ele mora lá no meu prédio. Disse, Rafael, eu tenho meu aquecimento, se tu quiser fazer no meu aquecimento, né, antes de treinar, eu faço esse aquecimento contigo e vou te desenvolvendo. Eu não sou educador físico, né? Também nem meu desejo não é tirar o lugar de ninguém, mas foi um pedido dele. Mas já orientou e ajudou ele. Enfim, daí ele pegou e pediu e a gente começou.
No primeiro dia, 2 quilômetros. No segundo dia, 2 vezes por isso aí. semana. Ele já estava em 3K. Uhum. Resumindo, em 30 dias ele estava fazendo 5 quilômetros cadenciado, né? Eu ali, o braço, a cadência, o cardiorrespiratório, ele foi evoluindo. 5 quilômetros ele estava fazendo com um pace de 6, se eu não me engano, em 30 minutos. Olha só, super Regular. bem. Daí, quando estava no dia anterior, assim, da prova, eu perguntei do kit, ele foi lá, pegou o kit. Daí, no dia da prova, ele já estava saindo, eu encontrei ele. Eu ainda coloquei o número, não estava combinado isso. Coloquei o chip no tênis e disse para ele assim, ó, não perde uma oportunidade. Uhum. Como vai ser a tua primeira prova, combina com a tua esposa dela ficar logo ali antes da chegada e chega com a tua família, porque a Foco Radical tira foto ali na chegada, né? Pois ele fez. Assim, ó, foi a coisa mais linda. Chegar e a família tá esperando de braços abertos. Para mim foi um presente ver a superação, lógico, Claro. a dedicação dele e a evolução, né? Mas a gente está aqui para isso, né? A gente escolheu essa profissão para isso. E assim, a gente nunca vai tirar o lugar de ninguém. A gente nunca vai tirar o lugar do outro profissional. Na verdade, a gente converge e aqui a gente faz Soma, isso. né? Nesse espaço é isso que a gente faz. A gente traz profissionais de várias áreas para a gente discutir exatamente Mas é isso. todo mundo trabalhando pelo mesmo objetivo, Claro, né? saúde e não prevenção. tem como, é uma equipe mesmo, é uma equipe multiprofissional. Ô, Juan, fala um pouquinho aqui, escolhe aí uma medalha para contar uma história pra gente aí, a mais... Ó, o Ismael eu vou escolher e você vai falar, então. Eu só quero, antes, comentar, aqui eu tenho, todas elas são especiais, né? Como eu falei, eu tenho outras que estão em casa, mas aqui eu tenho maratonas, que são acho que 17 maratonas, e aqui eu tenho, se eu não me engano, 7 ultramaratonas, que são acima de maratonas, né? O ultra é acima de 42 quilômetros, 190 metros, acima é ultramaratona. Ultramaratona são quantos quilômetros? Daí independe, pode ser 50, pode ser não 60, tem limite. 100, não tem limite. Não tem um limite? Não Nossa, tem limite. até você ter a resistência e... E é viciante, tu vai evoluindo. Eu vou escolher uma aqui. Essa. Ó, coincidentemente, essa foi a minha última. A última? Sério? Recente. Fala um pouquinho dessa para nós. 700 quilômetros. Pessoal, eu confesso assim que eu me emociono em falar, de verdade. Porque assim, querido, tem muitas pessoas, né, que a gente tá, eu digo assim, o que te motiva? Sim. Nós motivamos as pessoas com as formas que a gente faz, com aquilo que a gente... E muitas vezes a gente tem que cuidar porque a gente pode também desmotivar as pessoas. Então, o que eu quero dizer para vocês? 50 quilômetros, eu fiz agora, foi no domingo. Agora? Recente? Meu, fui certeira então. 50 quilômetros. Essa prova aqui é uma prova entre amigos, né? Ultra do Piraí. Qual que é o objetivo dela? É a gente ir lá e treinar, porque as pessoas motivam as pessoas. Isso é legal a gente falar. Sim. Acredite, convide um amigo, um vizinho, um colega, treine Leva em grupos. Junto. Muitas vezes a gente não precisa pagar. Chama um vizinho, monta um grupo, às vezes, do teu prédio. Então, isso é motivador. Então, assim, quando eu fui para o meu último ultra, se eu não me engano, o que eu fiz foi... Vamos dizer assim, acho que faz o quê? Uns 3, 4 anos. Antes desse? Uns 3 anos. Sim. Então, quer dizer, eu não tinha volume de treino para 50K. O que eu pensei o que eu planejei quando eu fui fazer esse ultra? Que era assim, a gente saía ali do Piraí, lá da chácara Jurapê, íamos sentido Serrinha Alpina, fazia Serrinha Alpina, salto 2, quadrado, 2 mamas, e até a divisa de Xereder, que é a ponte de Xereder, e voltava tudo isso. É chão, hein? Canivete, 2 mamas, salto 2, Serrinha Alpina e Jurapê. Eu fiz elas... terra, é chão batido, estrada né? De chão batido, né? Estrada de chão. Tem os dois também. Não, só estrada de chão. Só estrada de chão. Só estrada de chão, com altimetria acumulada, deu 1.080 metros de altura. E faz diferença, né, Juan? Faz diferença, né? Faz diferença. Eu fiz ela, se eu não me engano, em 5 horas e 30. Nossa. Meu objetivo não era competir com ninguém. O que eu fiz? Porque quando eu comecei a correr, o pessoal estava ali cadenciado, indo. Eu fui tirando foto, eu fui curtindo com o pessoal.
Eu fui, tipo, ali motivando o pessoal, tirando foto e filmando. E ele é independente. O pessoal dava um ponto só de água, os demais tu levava a tua mochila, o teu carbogel, a tua alimentação. Sim. E daí eu cheguei, era quase que meio-dia. Cheguei, acho que era 20, 30 minutinhos para meio-dia. Deu 5 horas. 5 horas e meia, 5 horas e 40. Então agora eu vou pedir para a Clara escolher uma, Clara. Vamos lá, Clara. Escolhe uma para o Juan contar a história. A primeira tá aí, Juan? A primeira tá aí? A primeira não, porque era uma prova que era, eu quero falar dela, que era que era do Sesc. E o troféu? Esses troféus aqui. Escolhe um, Clara. O Montandu. Então fala desse troféu aí. Esse aqui é interessante. Pega ali. Todos eles têm uma história muito bonita. Essa prova aqui, nós ficamos em segundo lugar. Foi no Montandu, era um quarteto masculino, que foi a volta da Lagoa, 60 quilômetros. Olha que interessante. Quem fez ela foi o Gerson da Rastro, o Juliano da Rastro e o Darlan, que é da Rastro. 60 quilômetros? 60 quilômetros. Era a gente fazia a entrega nos revezamentos, isso. Essa prova foi muito legal porque foi uma prova de superação. Eu peguei, acho que foi o último 12 quilômetros para poder fechar a prova, que era para fechava dentro do Yacht Clube da Lagoa. Sim. E daí eu vim ali, eu tinha que pular um monte de pedra, prova bem de aventura, eu tinha que pular, passar por dentro de propriedades ali, de vilarejos e vindo, né? Quando faltava 5K, até de uma assessoria de Florianópolis, veio um pacer, que a gente chama de pacer é que dá ritmo, né? Sim. Buscou esse colega dele, que estava 1,5 km antes de mim. Só que na minha cabeça, esse rapaz era que eu estava em terceiro lugar. Tá, vou deixar você falar. Eu achava que estava em terceiro lugar e esse rapaz estava em quarto. O Pacer veio, buscou ele e eles me buscaram. Porque o Pacer estava cheio de energia, né? Sim. Trouxe ele e quando eu estava ali, faltando 2,5, os caras me passaram. Passaram, aquilo ali, e eu já tinha dado tudo de mim, né? Nossa. E eu disse assim, eu não acredito, a gente perdeu a prova. Terceiro lugar, né? Falei, meu Deus, a gente perdeu. Tiraram o terceiro lugar. Terceiro lugar. Calma, pensei, que a história ainda não acabou. Pensei. Daí, é uma prova de 2 dias. São lindas as provas da Montandu, muito bem organizadas. Quando eu cheguei ali faltando 1,5 km, nem eles acreditaram. Eu comecei a trotar, me reorganizei, né? Porque a corrida, 60% da corrida é cabeça. Sim. Controle mental. Isso, eu me reorganizei e disse, não acredito. Não, busquei, comecei a trotar. Quando chegou faltando uns 700 metros, eu colei do lado dos dois. Bem na última subida, assim, da lagoa, eu encostei do lado dos dois. Os dois não acreditaram, né? Daí, ia ali. Só que quando chega na frente da lagoa, ele tem tipo uma rotatóriazinha, assim. E esse que era o que estava competindo comigo, abriu para a direita. E eu abri com o pacer para a esquerda, para entrar. Sim. E nós três aqui, ó. Sprint final, né? Daí, quando a gente entrou na lagoa, o cara deu um atraso, assim, de poucos metros de mim. Daí eu falei, agora você vai. Agora esquece, nem olho para trás. E daí eu fui. Soltei tudo que tinha. E na linha da chegada ainda assim, o cara tentou me pegar. E daí deu uma diferença de 20 metros. Segundo lugar. Só que eu não estava em terceiro, não estava em quarto, estava em segundo lugar. Parabéns, Juan. Ô, Juan, e Clara, você falou sobre a questão da corrida tá aqui na cabeça, né? A gente tá vivendo uma vida assim, você acabou de falar, né, Clara? Poxa, eu saio super estressada, eu venho aqui conversar com o Ismael só escuta eu falar, nossa, hoje foi um dia tão puxado, hoje foi um dia... Hospital ninguém imagina, né? Correria que é o hospital, às vezes as pessoas vão lá, tá tudo quietinho, silêncio, sabe? Aqueles filmes onde tinha aquela enfermeira no quadro, assim, silêncio, né? Só no filme. Só no filme. Então, assim, mas as pessoas têm essa impressão que, né? E não a gente é uma loucura dentro do hospital e a gente realmente sai assim, às vezes nem sabe para onde seguir, né? E aí, quando o Juan falou da questão da corrida, a questão mental, como a gente vê cada vez mais
os profissionais, independente também da área, se é da área da saúde, não importa a sua área de atuação, a inteligência emocional e a atividade física, como ela ajuda no desenvolvimento da nossa inteligência emocional, porque a atividade física ela nos ajuda a nos conhecer, que a gente tem a representação gráfica do cérebro, do corpo no cérebro, que é o homúnculo. Nos ajuda a superar. Nos ajuda a superar e faz com que a gente consiga ter essa percepção realmente que é a nossa mente que comanda o nosso corpo, e não é o contrário, né? O meu corpo não vai me levar para o lugar que eu não quero ir, certo? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, Clara. Não, eu normalmente falo uma frase assim, eu falo para os meus pacientes que a nossa mente é poderosa, né? E é importante a gente saber aonde a gente quer chegar, o porquê que a gente está fazendo aquilo. Que a gente pode pensar que aqui o Juan está falando de maratonas, de alta performance, de longas distâncias. E como a gente está nesse Dia Mundial de Atividade Física, eu não preciso disso para construir minha saúde. Isso. Né? Então, o pouco que eu fizer, o pouco que eu me movimentar, principalmente se eu partir do sedentarismo, já tem um benefício gigantesco, tanto físico quanto mental. E as pesquisas mostram, né? Quanto mais ativo você for, menos você se beneficia com o seu dia a dia mais ativo, porque você já faz muita coisa. Exatamente. Quanto mais sedentário você for, o pequeno passo que você dá, o benefício é exponencial, é enorme, ele sobe numa fase inicial, depois ele se mantém. E o controle mental, ele é fundamental. E quando eu sempre falo assim, qual é o teu objetivo, né? Qual é o teu sonho? Porque às vezes a gente não sabe nem o que a gente quer. Uhum. Né? Sim. Você está indo ou quer muitas coisas, né? Ou quer muitas coisas. Muitas coisas ao mesmo tempo. Eu quero emagrecer. Né? Ou eu quero sair, meu trabalho foi muito estressante, eu quero relaxar minha cabeça. O que você está fazendo? Por que você quer? Né? Eu quero emagrecer por quê? Sim. O que você busca? Eu quero melhorar a minha vida. O que é melhorar a sua vida? Né? Eu quero ter mais disposição, eu quero brincar com os meus filhos, eu quero ser mais saudável, eu quero sentar no chão. Sim, o simples poder fato. calçar meu sapato, tênis, tomar banho sozinho. Tomar banho sozinho. Pegando esse gancho, Clara, tem uma questão muito interessante que se fala sempre e as pessoas às vezes têm um pouco de... Ficam melindradas em perguntar, e aqui a gente não tem melindre nenhum, aqui é sem vergonha, né? De falar e perguntar. Tem a questão que as pessoas falam assim, aquela pessoa ali é magrinha, ela é cheia de saúde, aquela é gordinha, mais cheinha, ai meu Deus, tão novinha. E eu queria que tu falasse um pouquinho, o Juan também, sobre isso, sobre esse estereótipo que foi criado, que a pessoa mais cheinha não tem saúde, e a pessoa magrinha, nossa, quanta saúde que ela tem. Fala um pouquinho isso pra gente. Ser magro não é sinônimo de saúde, isso. Né? Fato. E ser obeso também não é de doença. Mas eu confesso que hoje eu me preocupo um pouco com essa romantização da obesidade. Tá? Eu vejo direto no Instagram, nas redes sociais, essa busca pela aceitação do seu corpo. E você tem que aceitar o seu corpo, né? Mesmo se é obeso ou não. Não é essa questão que a gente Você não precisa chegar no mas você tem que buscar saúde. Peso extremo, né? Isso é fato. Sim. A obesidade, ela é uma doença crônica, não mundial, transmissível. Né? Tem CID, E666. Então, sim, tanto que tem as cirurgias, tem né? Tem cirurgia bariátrica, a gente trabalha com cirurgia bariátrica lá, então eu tenho que cuidar um pouco com essa romantização da obesidade. Não preciso ficar magérrima, né? Nem é saudável, ou os extremos. Mas acho que o segredo está na atividade física, não é, Clara? Porque assim, você está acima do peso. Eu estou obeso, eu estou obesa. Mas eu sou um obeso ativo, flexível,
eu tenho capacidade de correr, de caminhar rápido, subir Tem 3, alguns 4 amigos, lances assim, de alguns. degraus de escada, e tem muita gente mais magra ou com peso, né, que seria o ideal, e que sobe 2, Não 3 consegue, degraus né, e não fazer consegue, nada, claro. já tem uma dispneia, uma respiração mais ofegante, não tem flexibilidade. Sim. Era isso que eu queria. Então, o segredo é não ficar parado, é ter movimento, Eu sou um se exemplo, movimentar. exemplo bom disso. Minha pressão era em média de 140 por 100 Sim. naquela ocasião. Uhum. Daí a gente começa a pensar, meu fator foi estética? Qual era a tua idade, posso falar? Pode. Eu, na verdade, né, Na época? eu falo hoje porque... Tu já viu que aqui a gente fala eu, tudo? Eu quero falar hoje, porque eu vejo que as pessoas se surpreendem com a minha melhor idade. hoje do que antes. Eu olho as minhas fotos eu me sinto mais jovem hoje, até Aham. pelas minhas fotos do que antigamente. Eu tenho 47 anos. Então, você começou com quantos anos? 20? O quê? Quando você começou? Ah, Porque a fazer a não, caminhada... eu olho antes, porque antes eu já tinha mais peso, Não, mas né? é a questão da tua pressão. A minha pressão foi, quando eu comecei, foi 2007, né? Uhum. 20. Então, mais ou menos isso. Uhum. Isso. Então, eu tinha a minha pressão, era um fator metabólico. O meu colesterol era elevado, que é o que a gente está falando. Não é uma questão de estética da questão da obesidade, principalmente a questão da saúde, né? Exato. Da saúde, né? E você consegue com atividade física, e o resultado é rápido, aquilo que a Clara falou. Você pega uma pessoa mais obesa, ela começa a fazer atividade física, ela perde rápido no início. Peso rápido, perde né? rápido porque perde líquido. E recupera também essa questão da pressão arterial, você também consegue regular mais rápido. E aí e isso é legal porque aí isso vai te dando mais incentivo, porque você tem ali medidas, você consegue Isso te motiva. comparar, Os na verdade. exames Você reduz, para controle. reduz medicamento, Isso. né? Às vezes você consegue até eliminar hipertensão, diabetes, né? Você regula o seu sono, né? A alimentação melhor. E a questão está tão na mente que das cirurgias bariátricas. Então, as pessoas fazem a cirurgia, mas reduz o estômago, mas a cabeça tem que, né, Clara? A cirurgia bariátrica, olha, eu trabalho com a cirurgia há 9 anos, desde que eu entrei no hospital ali, mas eu já trabalho com obesidade desde 2008. Foi a primeira especialização em metabolismo que eu fiz. E eu percebo que eles buscam assim um milagre com a cirurgia bariátrica. E eu deixo bem claro já na primeira consulta que não há, né? Eu preciso entender que uma grande mudança precisa ser feita. Mesmo porque a cirurgia ela vai né, cortar um pedaço do estômago, enfim, muda todo o processo de digestão e absorção. E tem uma estabilidade em 18 meses. Dali a 18 meses, a proporção de engorda, novamente, ela é muito alta. E também todos os sintomas que vai desenvolvendo, tem que ser uma coisa extremamente controlada, né? Essa compulsão pelo alimento, ele simplesmente muda para alguma outra coisa. Então, assim, existe uma taxa alta de alcoolismo pós. Sabe? Então a gente tem que estar com a mente muito bem trabalhada. Tem que trabalhar muito, e ali né? No o hospital, antes, né? O pré. Já que a gente tá ali, é muito legal, porque a gente tem uma equipe, voltando à equipe multiprofissional, exemplar e que faz um trabalho e muito tem que ser, bom. Né? Muito, tem que ser. Tem que ser. A cirurgia bariátrica ela tem que ter um acompanhamento psicológico, tem que ter o nutricionista, tem que ter uma equipe. Tem que ter o fisioterapeuta, enfermagem. O enfermeiro, a equipe é bem. E é uma especialidade. Eu comecei a trabalhar desde a primeira cirurgia bariátrica aqui em Joinville, com o Dr. Aloysio, que iniciou esse trabalho aqui em Joinville. Eu fui a fisioterapeuta que fazia o pós-operatório. Então, assim, e como evoluiu, né? Tudo evoluiu. A gente teve a sorte de eu estar já no hospital naquela época e poder trabalhar. Então, assim, e como evoluiu. Então, aqui no nosso podcast, a gente costuma dizer assim, a gente vai falar sobre saúde, a gente vai falar sobre prevenção, mas não tem como a gente também não falar
das doenças que a falta de atividade física, a falta de cuidado, a falta de autoestima, a falta do autocuidado, porque muitas vezes a gente sabe como fisioterapeuta que o paciente acha que somos nós que vamos resolver o problema dele, né? Como ele pensa que o médico vai resolver o problema dele, que o enfermeiro vai resolver o problema dele, mas aonde a gente vai fazer parte, né, junto com ele dessa caminhada. Porque o paciente ele tem que ser envolvido no seu tratamento e na mudança. E ele faz muito o que a gente estava falando, a gente tem que fazer também o que a gente fala. Como você falou, se eu não fizer atividade física, como é que eu vou cobrar? Como é que eu vou pedir para parar de fumar se eu fumo? Como é que eu vou pedir para parar? Então, assim, e o paciente, ele entende isso, e ele nos vê como exemplo, vê como espelho. E isso é muito importante, porque a partir daí a gente começa a trabalhar também com as questões psíquicas. E o psicólogo é muito importante nesse momento. Eu ia falar isso também. Não é? O psicólogo é muito importante, tem um papel muito importante em todo esse processo, de entender que nós somos responsáveis. É uma coisa muito interessante quando eu escuto que as pessoas às vezes falam assim, eu estou desmotivado, sabe aquela hiena? Vocês são da época daquele exercício não, desenho animado da hiena? O Hard, tá tudo ruim, mas assim, vida, tá tudo ruim, tá tudo chato. E o leão lá todo motivado, não, mas vamos, Hard. Então, assim, a gente tem que entender que a motivação tem que partir da gente. Eu não posso achar que o outro sempre vai me motivar, o outro sempre vai me motivar. Essa motivação tem que partir da gente. Esse desejo, essa vontade de querer. A gente estava falando ali, é um estilo de vida, não é um momento, não é realmente uma decisão, é uma tomada de decisão para a sua vida. A gente toma decisão no trabalho, a gente tem que tomar decisões todos os dias para aquele caminho ou para aquele outro caminho. A gente trabalha com equipes e aí muitas vezes a gente não consegue fazer gestão da nossa vida. E eu acho que é isso que você vem fazendo bastante, ajudando as pessoas, não é, Clara? Eu fico bem feliz, assim, porque eles viram para mim e falam assim, nossa, foi uma virada de chave, assim, foi a melhor decisão que eu tomei para minha vida, sabe? E eu vejo o quanto é importante, realmente muda a vida mesmo. E a motivação o motivo mais ação, né, que te move. Mas nem sempre a gente está motivado. Eu não acordo todo dia motivada, querendo ir para academia. Hoje eu levanto e vou para academia e depois eu vou para o hospital. Eu mudei meu horário para conseguir treinar de manhã. Mas não é todo. Tem dias assim, aí tu não, eu vou. Porque tu tem que ter uma rotina, tu tem que ter uma organização. Sim. Né? Você sabe o que eu faço quando eu não vou para academia? Que aconteceu alguma coisa, eu moro no nono andar. Aí eu deixo a minha porta aberta, a porta da escadaria e deixo a porta da sacada. O meu, que nem aquele, o bate, né, é na sacada. Eu desço os 9 andares e subo os 9 andares 3 vezes, sem parar, né? Faço alongamento e pá, 3 vezes. Sabe o que é uma estratégia? É uma forma de você não deixar de se exercitar. Uma estratégia boa, muito boa, inclusive, é a construção da meta que tu falaste ali antes. A gente tem que ter uma meta. Não dá para ficar... Uma meta para tudo, né? Para o trabalho, para a tua vida. A gente não trabalha com indicadores no então, trabalho? Não tem meta? Exatamente, tem. Então, a gente tem que trazer essa meta para a nossa vida. E como que eu vou construir isso? Né? Senão eu não sei nem onde eu quero chegar. Eu quero emagrecer. Quanto? 50 quilos. Beleza, vamos trabalhar com 50 quilos. Em quanto tempo? Tu ainda tá no Natal bem. Bom, no Natal, então, a gente tem o quê? 8 meses? Então, você tem que emagrecer, não sei, 5 quilos por mês, dá? Não dá. Opa, então calma. 50 quilos, vamos trabalhar em quê? Em 2 anos? 2 quilos por mês dá? Daí dá. Então, a gente consegue trabalhando algo que seja real. Não tem como montar uma meta irreal, né? Coloca lá na planilha de Excel. Né? E esse trabalho é feito em conjunto. O profissional de saúde,
Hoje em dia já está um pouco mais diferente. Antigamente era o dono da caneta, né? O dono da verdade. Ah, vem cá, você vai fazer isso 3 vezes na semana, intensidade assim, nananana, entrega e faz. Hoje Aí o faz paciente acordos, voltava, né? o paciente voltava, não fez, claro, não fez, Não mudou nada. Não era Claro. aquela realidade para ele. Então hoje é exatamente isso, tem que Acordos. trabalhar em conjunto, mas tem que trabalhar, Que entender qual é a realidade dele, Exatamente. qual é a mudança que ele consegue fazer agora e construir junto, não tem problema, é de pouquinho em pouquinho, conseguiu. E o bio, psico, social e o espiritual, né? Isso, andam Tem que ser o juntos. ser Exatamente. como um todo. Não adianta enxergar ele só como um corpo, não enxergar a psique e não enxergar também a parte espiritual. Então, é um conjunto. Hoje em dia, é dessa forma que todos trabalhamos. tem que olhar, E aquilo que você falou, antigamente ia lá, pega aqui, a pessoa nem sabia direito o que tinha que fazer. E Né? não fazia, né? Uma vez É. a gente fez uma ação numa empresa, né? A gente viu o perfil epidemiológico daquela empresa e o maior problema era a motivação. Uhum. E daí eu trabalhei em Balneário Camboriú 7 anos, quase 7 anos. E eu fazia muitas ações de roda de conversa dentro das agências. Aham. Porque daí o que eu fazia? Que horário que fica bom para vocês? Eu ia lá às 7 horas da manhã. E daí, para aquela situação, a gente fez assim, a influência do motivacional no seu bem-estar geral. Então, assim, a nossa conversa foi uma coisa bem descontraída, era em círculo, né, uma roda de conversa, todas as agências foi igual, foi sucesso. Porque na conversa eles passaram a perceber que eles eram capazes de se motivarem. Sim. Pequenas coisas, por exemplo, mas eu não posso, depois que eu levo meu filho, tu vem de carro? Venho. Deixa o teu carro Um pouquinho. na primeira semana 5 quadras antes e vem caminhando. Na próxima tu vai deixando 10. E daí a gente foi vendo todo mundo dando ideias assim, e foi surgindo várias ideias e eles conseguiram adequar na rotina deles. Sim. E aquilo foi uma coisa assim que foi um grande sucesso, porque depois a gente faz o levantamento de como que foi o resultado daquilo. E aproveitando o gancho, falando, a gente tem que cuidar, às vezes, que nem eu falei no início, porque às vezes as pessoas veem isso aqui, mas elas não veem, né? Por exemplo, como é que o Juan se motiva, né? Uma coisa que eu mudei muito. Isso aqui é o resultado, né, Juan? Como é que você chegou aqui nesse resultado? Mas hoje tem um afinamento disso. Mas o meu começo não foi esse. Mas, por exemplo, vou falar para vocês, pedal, né? Eu amo pedalar. Só que teve um período que a gente escolheu os grupos. Isso é importante. Porque às vezes eu vou para um grupo que não vai me motivar. Sim. Por exemplo, eu pego um grupo de pedal, eu quero começar a pedalar, os caras vão lá na frente, 30, 35 por hora. Eu vou chegar naquele primeiro dia e vou dizer, eu não vou mais pedalar, Sim. vou desistir. Tu não se sentiu pertencente àquele grupo, né? Então, essa sensação de pertencimento é fundamental. E às vezes quem está naquele grupo, tanto de corrida, tanto de qualquer outro esporte, ele não faz por mal. Mas aquele, infelizmente, não seria o grupo que eu... Sim. Né? Qualquer grupo, né? Tanto caminhada, quanto corrida, isso quanto é pedal. Por isso que muitas vezes é legal tu pegar do teu próprio prédio, alguém da família, alguém para você iniciar. Outra coisa importante, então hoje meus pedais é assim, eu falo para todo mundo, quando vem me convidar, eu quero fazer 70K, eu já fiz pedal de 70K, de 200K, eu digo assim, meu amigo, hoje bicicleta para mim é assim, é para curtir. Eu quero pegar um Arataca... Um momento de prazer é diferente, né? Eu quero pegar uma estrada Arataca, fazer um pedalzinho de 30K, de 40K. E curtindo. Parar a bike, tomar um banho de rio, voltar para a bike, tomar um caldo de cana e voltar para casa. Vamos fazer isso aí, hein? Vamos convida aí, a gente tá dentro, né, Clara? Eu quero ir aqui, na verdade, eu quero ir no Montando. Vamos combinar. Tem anos que eu tô querendo essa prova é linda. essa prova. É linda. Vamos treinar para fazer. Chegar lá. E uma coisa importante para falar em relação a isso, que foi até uma coisa que eu tive bastante resistência, que todos esses anos eu sempre fiz realmente com alimentação. Eu nunca quis suplementar e eu não suplemento na verdade. Mas o que eu fiz assim? Hoje, a minha planilha de corrida, depois que eu peguei um ritmo, eu digo para as pessoas assim, até fica como um exemplo. Quer correr? Não se preocupa com o relógio, não se preocupa com distância e com velocidade. Escuta o teu corpo. Sim, escuta o teu corpo. Para qualquer atividade física.
Qualquer Eu atividade. vejo na academia Não o se pessoal na cobre. esteira correndo com o celular e aplicativo. você não está fazendo nada, porque você É não vai isso, para o córtex cerebral, você não consegue corticalizar o movimento, Curtir, entender. entendeu? Relaxar. Ó, Sim. hoje, no fim de semana, eu até faço quase que no meu pace, né? Mas hoje em dia, eu faço com o grupo. Eu saio com os madrugadeiros, que eu comecei maratona com eles, né? Ninguém paga nada, são amigos, a gente se encontra no centro de eventos, todo domingo, 6 da manhã. E a proposta ali é o quê? É o grupo tá motivando e a gente vai junto. Então, hoje eu faço planilha, que é um professor que é o Juliano da Rastro. Estou fazendo a parte de nutrição, que eu comecei esse ano, que é com a... Posso falar o nome dela aqui? Claro. Gislaine Engman, Aham. que ela é maravilhosa, ela tá bem legal e ela trabalha bem em cima do alimento funcional, alimento funcional mesmo. E a psicóloga, que é importante a gente dizer, às vezes a gente vê, Você vê o gente, resultado, é um trabalho biopsico, é, social e o espiritual eu faço a também. psicoterapia com a Cat, Aham. que é, Claro, a Cat vai vir aqui que ainda. é maravilhosa. Aham. Então, assim, gente, mas o começo, relaxa. Não usa Sim. aplicativo, Só vai. não se preocupa, só vai mesmo. Só Exatamente. pra curtir. Porque senão você tem que pensar, para começar a correr eu tenho que comprar isso, comprar aquilo. Não, Isso. põe um tênis e vai. Ô, Clara, deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro de toda essa questão da atividade física, da questão que a gente estava falando da corticalização, do movimento, da experiência, né? Queria que tu explicasse um pouquinho para as pessoas entenderem a importância disso realmente, porque muitas vezes você vai para a academia, aquilo que você falou, e às vezes eu vou porque eu sei que quando eu sair eu vou sair melhor. Mas para aquelas pessoas que vão mesmo cansadas e que... liberação de hormônios, eu queria fazer uma pergunta bem pertinente, assim, e que podem, e que a gente sabe que acontece, de se lesionar, porque não está. Porque você tem que estar com atenção. A gente está falando do sono aqui no último podcast, então, e a gente falou sobre isso, né? Então, você está cansado, pode ser lesionado. E a gente sabe, porque a gente já tratou tanta gente que se machucava na academia, né? E fala um pouquinho disso. Então, às vezes, a escolha, aquele momento, será que não seria legal você, sabe? Mas é exatamente fazer o que a escolha certa? Escutar o seu corpo. Isso. Isso é fundamental, porque às vezes você planejou um treino de, sei lá, com pace, com 15 intervalado, quilômetros, né? E naquele dia você não tá para aquilo, né? Muda o treino. Ou vai para casa. Ou vai para casa. Já aconteceu comigo. Ou você faz musculação. Eu amo musculação, né, Clara? Eu não sei. Odeio eu amo musculação. Amo. E todo mundo odeia. Eu amo. Adoro. Não, eu gosto de musculação. Adoro. Eu gosto. Mas eu vejo que se eu não tô bem, eu não faço. Às vezes você vai ter que mudar. Porque eu sinto que eu vou machucar. Eu mudo. Exatamente. Eu vou fazer uma aula de bike, eu vou fazer uma aula de... Não, e às vezes você não tá prestando atenção, é aquela atenção plena que a gente tem que estar no agora, né? Isso. E prestando atenção no seu corpo. Ou às vezes eu erro a carga, ou eu tô com a minha cabeça muito longe, eu não presto atenção no movimento, eu faço um movimento errado que vai gerar uma lesão, né? Então eu tô fazendo exercício, estou no celular, não tô prestando atenção. Exatamente. Então eu posso desenvolver ele, executar ele de uma forma errada. A chance de eu me lesionar é muito grande. E o que é interessante é as próprias esteiras vêm com aquele monitor, TV, né? Não deveria, né? Cara, eu coloco o fone... Não deveria ter. No meu, concentrada, no meu mundo né? ali, concentrada assim, no corpo, às vezes eu chego na academia e hoje eu cumprimento, sabe? Oi, mas eu não sou de ficar conversando, porque eu foco no meu treino, acho que as pessoas nem vêm falar muito comigo, porque eu tô Mas com tem que fone. ter foco, tem que ter Mas foco. eu gosto de treinar e sair. A gente treina na mesma academia, mas a gente ainda não se encontrou. Olha, eu já fui de tarde, agora eu vou de manhã. Eu vou de manhã e eu vou mais para a noite, quando saio. Eu também saio do hospital, meu também é uma encruzilhada. Se eu pegar a esquerda é para casa, se eu pegar a direita é para academia. Tem que sair do trabalho e ir direto, se eu for para casa e ir. Isso é uma outra estratégia também, né? A mochila anda com você, Sim, né? Eu tenho duas. Você tá dentro do carro, se der um tempo, você vai. Tem que estar pronto, não é assim, eu vou para casa, não, já não vai. A gente já tem que sair de casa preparada para tudo, né?
Mas deixa eu falar um negócio aqui. Fale. Que eu falei que eu não gosto de musculação, vão me matar aí. Eu gosto. Eu não gosto da musculação porque eu tenho um pensamento... Não, não, eu gosto. Hoje eu treinei perna, treinei pesado pra caramba, pra ganhar músculo, porque eu tô muito magrinha. Mas eu não gosto muito, Clara, né? Não gosto muito da máquina em si, da musculação, dessa visão de musculação, de máquina, de equipamento. Então, eu faço um trabalho bem funcional, assim, com pesos livres. Então, a importância de você ter... Então, que as pessoas dizem, mas eu tenho que ir para academia, fazer aquele equipamento. Não mas precisa. Dá para fazer várias coisas. Tiver o peso do seu próprio corpo, ou você tem, às vezes, uma anilhazinha, um halter em casa, já dá para fazer. Sabe que às vezes eu levo as minhas terabantes? Eu prefiro porque eu gosto do movimento livre, porque eu consigo fazer ele de uma forma fisiológica, até melhor do que o que a máquina me trava, né? De uma análise articular e do movimento funcional. Então não tem muito segredo, vamos voltar lá no começo, se movimente mais. Sim, o negócio é não ficar parado, o tempo todo. Escuta o teu corpo. Porque a gente coloca metas para a gente sempre, né? Então, se fala muito, está se falando bastante ultimamente, assim, que se você quiser ter uma saúde boa, uma atividade para você poder ter atividade da vida diária com muita independência, aos 75, 80 anos, 80 e poucos anos, né? A gente está vivendo mais, então você tem que trabalhar antes, você não pode, eu quero estar bem aos 75, eu vou começar aos 75. Não, é claro que a gente pode começar a qualquer idade, a qualquer momento, mas o ideal é que a gente comece antes. Então, que tenha um histórico, porque a nossa fibra muscular e o nosso neurônio, né, tem a memória, né, a memória muscular. Então, eu percebo por mim mesma. A minha mãe ficou doente, eu tive que sair da academia porque eu trabalho direto no hospital, ia ajudar a cuidar dela à noite e final de semana direto com ela. Então, eu não era sedentária porque no hospital a gente não para, né? Eu procuro usar bastante escada e nossa atividade é não parar mesmo. E aí também o ser cuidadora, e aí no caso também é fisioterapeuta, fazia muita força também. Então, é aquela coisa que a gente estava falando da atividade física ou exercício, né? A atividade física. Mas faz com que a gente entenda que não dá para a gente parar, porque a hora que a gente para, as coisas só vão realmente... e eu percebi isso, eu perdi massa, eu emagreci, agora eu dei uma engordadinha de novo, dei uma engordadinha, mas eu emagreci muito e eu perdi não só gordura, eu perdi massa muscular, porque eu fazia de segunda a segunda, né? Eu sou rata de academia, adoro, então assim, fazia de segunda a segunda. Então, de repente, você para, eu perdi massa muscular, vocês acreditam? Então, assim, e também tem a questão da idade, porque a gente começa a perder a fibra muscular, ela começa a declinar a partir dos 30 anos. Então, assim, nossa, aos 30 anos a gente começa a perder massa muscular. Eu tô chegando nos 39. Então, então assim, eu tô com 55, então, veja, se eu não tivesse feito atividade física a minha vida inteira, né, se a gente não cuida da parte... É fundamental. Então, perde-se rápido, muito rápido. Então, por isso, não parem. Ganhar massa muscular e o movimento em si, porque as pessoas não agacham, não conseguem se abaixar. Né? Eu tenho uma história para isso aí. E a articulação, ela vai bloqueando. Então, se a gente for analisar, eu tenho uma avózinha que tem 93 anos, é linda, maravilhosa. Mas ela tá querendo andar de andador. Eu pego no pé dela assim, vó, larga esse andador que ainda não tá na hora. Outro dia ela tava apoiada no andador, assim, toda torta. Eu falei, ai, meu Deus, né? Mas essa construção de mais movimento, de agachar, não precisa ter medo. Agachar é funcional. Sim, exatamente. Né? Se a gente for a ver os países, né, asiáticos, que eles têm... Não, até para o agachamento, para ter o bebê, ter o parto natural. Sabe que é interessante que tu falou? Eu tinha muito... Quando eu chegava numa certa performance da corrida,
que eu fiz, né? Um presente que foi, eu consegui fazer uma maratona que foi de Florianópolis. Eu fiz ela em 3 horas e 12, foi a minha melhor maratona. Eu estava numa performance naquela época, assim, maravilhosa. Só que eu comecei a ter dor no piriforme. Ai, a E dor no sabe que piriforme. exercício que eu descobri? Gente, é até legal compartilhar com as pessoas. Impressionante. Que é o que eu não sei o nome desse exercício, que é aquele que tu agacha igual um índio. Sim, Tu fica de cócora. Sim, de cócoras. É esse Todo mesmo. treino eu faço ele Você e alonga quando eu o volto eu piriforme. faço. Gente, é impressionante. Tem dia que eu volto do treino e bem no piriforme ele chega a dar um estalo assim, ó, que solta. Nossa. É a síndrome solta. do piriforme e do quadrado lombar, né? Nada, eu já tive Eu não tenho, contratura não de tenho mais quadrado dor. lombar. Não tenho. bom. Aprendi a fazer o alongamento antes. Fico de São posição de índio. as posições fisiológicas, como a Clara estava falando. E essa posição do índio, hoje eles falam que é o seu descanso ativo. Você sabe que o meu pai fazia assim, quando eu chegava à noite para... Não, é sempre... Eu chegava à noite da escola, eu estudava à noite, porque trabalhava... Um dia eu conto a minha história aqui, eu vou escrever o meu livro. Mas, enfim, chegava à noite e o meu pai estava no ponto de ônibus de cócoras. Ele ficava de Olha cócoras, só. esperando de cócoras. Daí eu descia do ônibus, aí ele levantava, a gente se abraçava e subia o morro, porque a gente morava bem em cima de um morro, subia um morro para chegar em casa. Então, a nossa lembrança, né, como vai trazendo as lembranças e como é importante a gente manter esses movimentos fisiológicos. Tu me lembrou, tu falou do morro, eu lembrei. Vocês viram a revista Vogue, a capa da revista Vogue, da onde que é, gente? De país. Tem uma senhora de 106 anos. Deve ser da Índia, sei Que lá, ela eu sobe não sei. aquele morro todo dia. 106 anos e eles moram num vilarejo lá, ela é tatuadora. Meu, linda Olha. foto. Vou procurar, depois a gente Pô, até manda, reposta lá. vamos postar. Eu tenho ela. A mulher é linda, toda tatuada, assim, Aham. né? Porque ela trabalha com isso, e lá a religião também, né? Tem as tatuagens Sim. específicas. Mas é por isso, é o vilarejo, tem a questão da família, sempre muito unida. Todos O envelhecem movimento, juntos. a alimentação, o nível de estresse daquela região é baixíssimo. E ela, assim, para 106 anos, a Do pele estresse, tá não só o excelente. estresse, mas também a depressão, né? O se sentir não só, né? tem, Largado, Não tem, tudo, os Uhum. índices são baixíssimos naquela região. Subia o morro todo dia, expectativa subia e de vida. descia morro todo dia. Lá naquela época eu subia correndo, né? Uma outra coisa que vocês falaram que é importante é assim, ó, é não se tornar também muito focado só no esporte. Não, Uma coisa tem que eu faço, tudo, uma coisa tem que que eu ter um faço equilíbrio. é um equilíbrio, Eu lembro, né? falou do equilíbrio, mas eu lembro do Dr. Sato aqui com o livro dele, né? Não, eu fiz 50K, né? É um exemplo. A Isadora tem 14 anos, agora ela tá naquela, ela era minha hiper parceira. Aham. Eu tô falando das pessoas que às vezes precisam de uma motivação, às vezes eu tenho uma motivação dentro da tua casa. Claro. A minha filha, quando eu ia treinar, a Isadora, ela tem 14, hoje ela já não quer mais ir tanto, eu entendo, é uma fase. É uma fase, aham. Mas o que ela fazia com a bicicletinha dela? Ela ia junto comigo correr. Sim. Vai, pai, treina. Então, assim, ela me motivava. Sim. Muitos dias que eu não queria treinar. E hoje a Isabela, por exemplo, fiz esse ultra aí no domingo. Cheguei em casa, dormi, confesso para vocês, 1h30 depois do almoço. Mas o que eu fiz e que me dá prazer? Equilibrado com tudo isso. Eu saí para pedalar com a Isabela. Tá vendo? Que é a de 3 anos. Uhum. Pedalei 8 quilômetros com ela à tarde. Fui no Parque de France, fui no parquinho com ela e rodei a cidade. Aham. Então, é o que tu... Ter esse momento em família. É o que vocês falaram no início. É o equilíbrio, a família, a espiritualidade, o ambiente, a E a alimentação. cabeça, E né? outro- A cabeça no E lugar. outro ponto do exercício físico, né? E a gente colocar a atividade física, o mais movimento no dia a dia. Vai Isso. no mercado, Isso. estaciona o carro lá Exatamente, naquela Clara. primeira vaga. Vai no shopping, a gente tem a mania. Muda de trajeto, Tu passa, né? tu entra no shopping, sempre tem uma vaga ali já de cara. Ninguém quer aquela Deixa vaga, porque mais- tá longe da entrada. Exatamente. Você dá a volta de novo, Até não achar acha uma a vaga. próxima. Aí vai indo, vai rezando, tomara que saia alguém. Você passou 15 vezes pela vaga Aonde lá podia longe, ter estacionado podia lá. ter estacionado. Então, gente, estaciona naquela vaga, aproveita, vai andando até lá, né? Vai, faz as compras. Depois, quando voltar, se for no mercado,
já vai voltar com a sacolinha, que já é um baita do exercício Claro. também. E também eu acho importante, né, Clara? Você já percebeu que você muda de supermercado, parece que você está perdido? Tá, perdi. Eu acho ótimo. Eu Você vou, anda gente, em mais? vários supermercados. Vários. Eu fui outro dia com meu filho, levei ele no outro supermercado e falei, mãe, mas aqui não é tão fácil. Eu falei, mas é justamente por isso. Vamos trabalhar o nosso cérebro para, né? Mas a gente já está chegando ao fim do nosso podcast. Infelizmente, a gente podia ficar muito tempo. Vamos voltar aqui, contar as nossas histórias. Mais, né? Eu queria agradecer muito. O Juan veio de São Francisco, ele está de férias. Ele está de férias e veio de São Francisco, né, Juan? Eu quero te agradecer muito. Prazer imenso, quero dizer assim que estou muito feliz de você estar aqui. A Clara, né, que eu estou há quanto tempo aqui, desde que eu comecei, eu falei assim, Clara, vamos fazer. A Clara, não, eu vou. Então, eu falei, veio no melhor podcast, falando do que a gente gosta de fazer e do que a gente faz, né? e ajuda as pessoas, né, na vida profissional e na vida pessoal. E dizer para vocês que vocês são pessoas abençoadas, que vocês conseguem transformar a vida de vocês e a vida das outras pessoas também. A Clara está aí firme e forte, né, Clara, levando isso para outras pessoas também com essa nova especialidade que você está fazendo. O Juan, que é uma pessoa maravilhosa dentro do ambiente hospitalar, ele é o querido do hospital, né? Ele fez palestras motivacionais lá para a gente, entrou correndo e falou e fez... Então, assim, é isso que faz com que a gente leve para as pessoas coisas boas. Então, não precisa ter show pirotécnico, não precisa ter muita... Eu amo a tecnologia, mas a gente não precisa de tanta coisa para começar, né? Gente, fazer o básico bem feito. O básico bem feito, é isso aí. É o olhar, né? A gente faz a visita beira-leito, que nós somos da equipe da coordenação de cuidado, e um beneficiário que a gente visitou no leito lá, ele olhou para mim e disse, olha, uma coisa que tu não se dá conta que tu faz, tu pode passar ali na recepção 3 vezes, tu dá bom dia, boa tarde 3 vezes. Exatamente. Então, gente, vamos olhar para o lado, né? Tem vários amigos que vão ver esse podcast, que correm, que são super bem, são de alta performance. Isso aqui é importante, mas vamos olhar para o lado. Quanta gente que precisa que a gente motive, que a gente convide para, vamos correr comigo no fim de semana, um vizinho. Se importar, né? A gente se importar com a pessoa que está do lado. Transformar a rotina familiar também mais ativa, convidar a família a participar junto. Os movimentos de alegria, né? De comemorações. Esquecer um pouquinho isso aqui, né? A gente vai no restaurante, a gente não vê mais as pessoas conversando, estão tudo no celular. Então, eu quero agradecer muito vocês. Eu quero agradecer muito também, estou muito feliz. Obrigada. E tu sabe que tu é muito importante na minha vida. Né? Tu também é muito importante na minha vida, tá vendo como a gente tem pessoas importantes, Para quem não sabe, eu me formei na FURB em Blumenau, meu primeiro trabalho foi com as Marina, eu nunca me esqueço disso. Também nunca me esqueço quando você chegou lá. Eu entrei no hospital com currículozinho na mão, recém-formada, não sabia nem o que queria da vida. E ela, não, eu tenho uma vaga. Daí eu fui, fiz a prova e daí entrei. Nossa, e aprendi muito contigo. Aprendemos. Eu aprendo muito com vocês. Tô aqui. Estamos sendo parceiras agora. Estamos sendo parceiras depois de tanto, 16 anos. Mas é disso que eu falo. É a importância do que o Juan falou. Daquele momento a gente se importar. Eu não te dei só um emprego. E eu não tive só uma profissional. Né? A gente tem uma amizade, a gente troca, e a gente não para, né? E é isso. Eu quero agradecer muito. Uma feliz Páscoa, né? Sim. Para todos nós. Pode comer chocolate tranquilamente, sem medo. Pode comer, depois vai caminhar. Comer também são um dos prazeres da vida, né? Não é o chocolate da Páscoa que vai fazer grandes problemas. Se permita. Para a gente comer depois aqui. Se permita. Um beijo, então, para vocês. Beijo, obrigada. E aí, até o próximo podcast com a gente. Obrigado. Com certeza.